Olá, turma! Tudo bem? Como é que vocês estão? A gente já encerrou a primeira unidade, começamos agora a segunda unidade. Sobre avaliações, testes, atividades pontuadas, a gente vai resolver isso assim que a gente voltar. Eu espero que seja logo. Eu espero que vocês estejam bem em casa se cuidando, cuidando da família de vocês e se protegendo, tá bom? A gente começa agora o módulo 6, que é o capítulo 16, que vai falar do ciclo trigonométrico. Então a gente vai começar a estudar trigonometria, tudo bem? A base da fundamentação da trigonometria, turma, ela está justamente no triângulo, que vai ser nosso primeiro assunto. A gente vai estudar as relações trigonométricas em um triângulo retângulo. Mas por que, professor, né, um triângulo? Por que, turma? A fundamentação da matemática, a gente pode dizer que ela começa quando a gente começa a questionar os fenômenos da natureza. Então a gente começa a estudar a natureza como um todo. E começa a estudar, por exemplo, como é que funciona a chegada dos raios solares aqui na Terra, como é que funciona a rotação da Terra, porque tem dia, porque tem noite. Então tudo isso levou ao todo conhecimento matemático adquirido até hoje. Então a gente começa o nosso estudo falando do triângulo retângulo. Esse cara aqui, turma, ele é bastante especial porque ele aparece em diversos assuntos e não só em matemática. Vocês vão ver, por exemplo, na aula de física, que vai utilizar muito o triângulo retângulo. Vocês vão ver que na própria matemática, em outras linhas, sem ser o estudo da trigonometria, a gente aplica muitas relações dentro de um triângulo retângulo. A gente começa a nossa aula de hoje falando dos elementos que estão presentes dentro de um triângulo retângulo. Então, turma, vamos lá. O triângulo retângulo, ele é retângulo justamente porque ele tem um ângulo de 90 graus, que a gente representa por esse quadradinho aqui, tá? Toda vez que vocês acharem um triângulo com esse quadradinho, significa dizer que esse ângulo aqui é de 90 graus. Na frente desse ângulo de 90 graus, sempre na frente, nós vamos ter o maior segmento, que é o que a gente vai chamar de hipotenusa. E os outros dois lados são os catetos, que a depender do ângulo que eu esteja relacionando, ou beta ou alfa, coloquei letras genéricas gregas aqui, eles vão ser, né, os catetos podem ser adjacentes ou oposto. Então vamos fazer o estudo para a gente entender. Vamos lá. Em relação ao ângulo alfa, quem seria o cateto oposto? Ora, oposto é o que está logo na frente dele, que está oposto a ele. Ó. Em relação ao alfa, nós temos esse cateto aqui, que é o cateto formado por AB de medida, Bzinho. Então, vou escrever, tá? Bzinho. E quem seria o cateto adjacente? Adjacente significa dizer que está ao lado. Então, quem é o cateto adjacente? Ora, eu tenho esse lado e esse lado aqui, ó. Observe que não pode ser esse lado, porque esse aqui é a hipotenusa, ó, que está na frente do ângulo reto. Então, o único que sobrou foi esse cara aqui. Então, ó, Czinho, tá bom? Agora, em relação ao ângulo beta. Quem é o cateto oposto ao ângulo beta? Ó, o ângulo beta está aqui, o oposto a ele é o C. E quem é o adjacente? Vai ser B, tá? Esse cateto aqui, AB. Tudo bem? Nós temos A, que nesse caso vai ser a nossa hipotenusa. Então, a minha hipotenusa é A. Lembrando que eu coloquei aqui as medidas dos catetos e da hipotenusa. Uma coisa interessante também é que eu posso dizer que esses dois ângulos aqui, ó, beta e alfa, eles são complementares. Mas o que significa dizer que eles são complementares? Significa dizer que a soma desses dois ângulos é igual a 90 graus. Mas como é que o senhor sabe disso, professor? Porque a gente já sabe que a soma dos ângulos internos de um triângulo é 180. Se a gente está trabalhando com um triângulo retângulo, a gente já sabe que um deles é 90 graus. Falta quanto para dar 180? Falta 90. Então a gente diz que são ângulos complementares. Complementares significa dizer que a soma dá 90 graus. Bem, turma, podemos falar de razão trigonométrica. Como é que se calcula a razão trigonométrica? Quando eu coloco as medidas do lado AC sobre o lado AB, a gente encontra uma certa razão, tá? Essa razão pertence ao conjunto dos números reais. E também, num triângulo retângulo, a gente tem um teorema muito famoso que vai nos ajudar muito nas nossas resoluções de exercício, que é o teorema de Pitágoras, que ele relaciona a hipotenusa com os catetos. E aí o teorema de Pitágoras diz o seguinte, que a medida da hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos catetos. Então aqui nós temos o nosso teorema de Pitágoras. Então,
a hipotenusa ao quadrado, o valor da hipotenusa ao quadrado, é igual à soma dos quadrados dos catetos. Vamos falar agora, pessoal, das relações realmente trigonométricas dentro desse triângulo. E a gente começa estudando o seno, tá? O seno de um ângulo é dado pela medida do cateto oposto sobre hipotenusa. Então me ajudem aqui, ó. Quem é o seno do ângulo alfa? Ora, quem é o cateto oposto? B. Quem é a hipotenusa? A. E quem é o seno do ângulo beta, nesse caso? Cateto oposto, C. Tá vendo? Cateto, hipotenusa, A. Então, a depender do ângulo que a gente está trabalhando, vai mudar, tá? Então, a gente tem que observar bastante e entender essa relação aqui, que seno é a cateto oposto sobre hipotenusa. A outra razão importante trigonométrica dentro de um triângulo retângulo é o cosseno. O cosseno de um ângulo é dado pela medida do cateto adjacente. Turma, perdão, não consegui escrever cateto adjacente aqui todo porque o quadro é pequeno. Dividido pela hipotenusa. Então, cosseno, cateto adjacente sobre hipotenusa. Então, quem seria o cosseno do ângulo alfa? Quem é o cateto adjacente? C. Quem é a hipotenusa? A. Observe que a hipotenusa nunca muda no triângulo retângulo, independente do ângulo que eu pego. É sempre a medida do maior lado, que é justamente que está na frente do ângulo reto. E quem é o cosseno do ângulo beta? Quem é o cateto adjacente? Ó, Bzinho. Quem é a hipotenusa? A. E uma outra razão trigonométrica também é a tangente de um ângulo. A tangente, turma, a gente acha dividido a medida do cateto oposto sobre o cateto adjacente. Então, quem seria a tangente do ângulo alfa? Quem é o cateto oposto a alfa? B. Quem é o cateto adjacente? C. E quem seria a tangente de beta? Cateto oposto? C. Cateto adjacente? B. Tá bom? Agora a gente vai estudar também outras razões trigonométricas. Algumas pessoas, quando começam o estudo de triângulo retângulo, nas razões trigonométricas, pensam que as primeiras relações trigonométricas foram seno, cosseno e tangente. Mas isso não é verdade. Primeiro surgiram outras relações trigonométricas, que é o que a gente vai estudar hoje, que é a secante, a cossecante e a cotangente. Então vamos lá, turma. Quem é a secante? A secante é o inverso do cosseno. Nós vamos ter a cossecante, que é o inverso do seno. E a cotangente, que é o inverso da tangente. Então vamos calcular aqui, ó. Quem seria a secante do ângulo alfa? Quem é o cosseno do ângulo alfa? Lembra, cosseno, cateto adjacente sobre hipotenusa. Quem é o cateto adjacente de alfa? C. Quem é a hipotenusa? A. Então o cosseno seria C sobre A. Só que agora eu quero o inverso. Então eu vou escrever A sobre C. Quem seria a secante do ângulo beta? Então seria o inverso do cosseno. Então, quem seria o cosseno de beta? Seria o cateto adjacente, que é B, sobre a hipotenusa A. Então, o cosseno seria B sobre A. Quem é o inverso disso? A sobre C. Lembrando que isso aqui são as medidas, tá bom? Vamos calcular agora a cossecante. A cossecante é o inverso do seno. Então, quem seria a cossecante do ângulo alfa? Então, vamos lá. Quem seria a cossecante do ângulo alfa? Então, para a gente saber, a gente tem que calcular o seno primeiro do ângulo alfa. Então, a gente já sabe que seno é cateto oposto sobre a hipotenusa. Então, B sobre A. Só que é o inverso disso. Então, vai ficar A sobre B. E quem seria a cossecante do ângulo beta? Vamos calcular primeiro o seno do ângulo beta. Cateto oposto, C, sobre hipotenusa, A. O inverso disso, A sobre C. E agora a cotangente. A cotangente é o inverso da tangente. Então, quem seria a cotangente do ângulo alfa? Vamos calcular a tangente primeiro do ângulo alfa. Tangente, cateto oposto, B, sobre cateto adjacente. Então, seria B sobre C. Só que o inverso disso é C sobre B. E quem seria a cotangente do ângulo beta? Então, a tangente seria
C sobre B, cateto oposto sobre cateto adjacente. O inverso disso vai ser B sobre C. Tá bom, turma? Essas são outras razões trigonométricas muito importantes também a partir de agora nos nossos estudos. Gente, agora há pouco a gente falou dos ângulos complementares, que são aqueles ângulos que quando soma a gente acha 90 graus. Tá? Tem algumas relações interessantes para esses ângulos complementares. Então, por exemplo, vamos supor que eu tenho os ângulos complementares 35. E quem seria o complementar de 35? Seria quem? 55, tá? Por que eles são complementares? Porque a soma deles dá igual a 90 graus. 35 mais 55 vai dar 90. Me dá outro exemplo de ângulo complementar. Por exemplo, 85 e o grau 5 são complementares. Eu tenho também 45 e 45 são complementares, porque a soma deles dá 90 graus. Então, isso aqui são exemplos de ângulos complementares. O que quer dizer isso, professor? Onde é que você quer chegar? É que existem relações interessantes para a gente resolver nosso problema e que vocês precisam saber disso. Ó. O seno de beta vai ser igual ao cosseno de alfa. Ou seja, se você tem ângulos complementares, por exemplo, 35 e 55, o seno de 35 vai ser igual ao cosseno de 55. Agora você veio para outra relação aqui, ó. O cosseno de 35 é igual ao seno de 55. Então essas relações, elas vão valer para os ângulos complementares. A tangente de 35 é igual a cotangente de 55. A tangente, por exemplo, de 85 é igual a cotangente de 5. A secante de 85 é igual, por exemplo, a cossecante do grau 5. Tá bom? Essas relações são válidas apenas para ângulos complementares. Bem, pessoal, nessa parte de trigonometria, existe uma coisa chamada ângulos notáveis, que são os ângulos facilmente encontrados em figuras simples, como, por exemplo, triângulos equiláteros, quadrados, que são os ângulos de 30, 45 e 60. Então, esses ângulos, vocês precisam saber quem é o seno, cosseno e tangente, porque eles são os ângulos que mais aparecem em problemas, tanto de vestibular, quanto nos exercícios que vocês vão fazer. Tá? Ai, meu Deus, professor, como é que eu vou saber? É muito simples. Existe uma tabela e existe uma musiquinha que faz a gente aprender, né, a decorar esses ângulos. Então a gente montou a nossa tabela, tá? Bota seno, cosseno, tangente e bota os ângulos notáveis lá em cima, que é 30 graus, 45 e 60. A musiquinha é assim, ó. 1, 2, 3. 3, 2, 1. 2 embaixo de todo mundo. Raiz onde não tem 1. A tangente é diferente, eu vou mostrar para vocês. Raiz de 3 sobre 3, 1 raiz de 3. Decorou? Então a música fica assim, ó. 1, 2, 3, 3, 2, 1. 2 embaixo de todo mundo, raiz onde não tem 1. A tangente é diferente, eu vou mostrar para vocês. Raiz de 3 sobre 3, 1 raiz de 3. Entendeu? O ritmo é você que dá, mas a letra é só essa. Vamos fazer de novo? 1, 2, 3, 3, 2, 1. 2 embaixo de todo mundo, raiz onde não tem 1. A tangente é diferente, eu vou mostrar para vocês. Raiz de 3 sobre 3, 1 raiz de 3. Tá bom? Usei meus dons musicais aqui. Eu ia embora, mas eu resolvi voltar para fazer alguns exemplos para vocês. Eu tenho aqui algumas relações trigonométricas e eu quero reescrever essas relações trigonométricas usando as relações trigonométricas inversas, que é cossecante, secante e cotangente. Lembrando que a secante é a inversa do cosseno. Quando a gente fala secante, parece que é a inversa do seno, né? Mas cuidado, pelo amor de Deus, para não confundir. Então, secante é a inversa do cosseno. Cossecante é a inversa do seno. E cotangente é a inversa da tangente. Então, observa aqui. Na letra A, eu tenho 2 sobre o cosseno de um ângulo alfa. Então, como é que eu posso reescrever essa letra A? Eu posso fazer 2 vezes 1 sobre
o cosseno de um ângulo, tá? Não muda, porque 2 vezes 1 vai dar 2. Só que o inverso do cosseno é quem? A secante. Então, isso aqui vai ficar 2 vezes secante de alfa. Fácil, fácil, né? Letra B. Eu tenho ali, ó, 3 sobre o seno de um ângulo. Então, posso escrever como 3 vezes 1 sobre o seno desse ângulo, mais 1 cosseno do ângulo. Então, vai ficar 3 vezes o inverso do seno é cossecante. Então, 3 vezes a cossecante do ângulo, mais o inverso do cosseno, a gente já viu, que é a secante. Então, secante do ângulo. Não é legal? E a letra C? Eu tenho 3 sobre o seno de um ângulo vezes o cosseno desse mesmo ângulo. Então, como é que eu posso reescrever isso? Eu posso reescrever isso da seguinte forma. 3 vezes. Aqui, turma, eu posso separar, tá bom? Eu posso separar e escrever como? 1 vezes o seno do ângulo vezes 1 sobre o cosseno do ângulo. Então, eu posso separar, turma, isso aqui e escrever da seguinte forma. 3 vezes 1 sobre o seno do ângulo vezes 1 sobre o cosseno do ângulo. Então, vai ficar igual a 3 vezes... Vou abrir parênteses, ó. Por que eu abro parênteses? Porque quem é o inverso do seno? Cossecante. Então, cossecante do ângulo. Vou botar aqui. Vezes... Quem é o inverso do cosseno? A secante. Aqui, ó. Secante do ângulo. Tá bom? E com isso a gente resolveu. A gente reescreveu isso aqui dessa forma. Então vai ficar 3 vezes cossecante do ângulo vezes a secante do ângulo. E com isso a gente encerra a aula de hoje. Turma, estou sentindo falta de vocês. Eu espero realmente que vocês estejam estudando. Estou sentindo falta de pessoal vindo aqui perguntar, professor, estou com dúvida, professor, entendi, professor, você canta bem, tá bom? E lembrando que nós já estamos no módulo 6, capítulo 16. Já iniciamos a nossa segunda unidade. Então é isso, turma. Beijão e até a próxima aula.